A maneira como nos vemos e como vemos os outros é diretamente proporcional à forma como veremos e trataremos as nossas finanças. É diretamente proporcional. A maneira como que você se vê é a maneira que você vai tratar as suas finanças. Quer ver um exemplo? Sabe pessoas que tiveram muitas dificuldades financeiras quando eram crianças? Quando elas então têm um recurso, o que elas fazem? Não vou comprar isso aqui não, porque eu não posso. Não posso fazer isso aqui porque senão vai faltar. Por quê? Porque elas viram a vida toda aquilo ali acontecendo. Era normal para ela aquilo ali acontecer. Porque ela cresceu num lar assim, e ela tem uma mudança, ela tem uma mentalidade que dá escassez, é a mentalidade da orfandade. Vocês aqui, só uma curiosidade, quantos aqui, ou algumas pessoas aqui, já deram algum prato de comida para algum necessitado na rua? Ali quando ele te pede, ele está ali no restaurante ou na lanchonete e tal, e quando você sai, poxa, eu estou morrendo de fome, me dá e tal. Você já percebeu, quem já fez isso? Você já percebeu como que ele come aquela comida? Alguém aí já percebeu? Ele come ali sem parar, não é? Ele vai comendo, por quê? Beleza, ele está com fome. Mas sabe qual é a mentalidade dele? Eu não vou ter mais. Então eu preciso devorar isso aqui tudo agora, porque eu não vou ter mais. Sabe o que é isso? É a mentalidade da orfandade. A mentalidade do escravo. Isso se reflete nas nossas finanças, sim ou não? Ai, eu não vou ter mais, não vou fazer isso aqui não, porque eu não sei. Eu não vou para essa viagem aqui não, porque eu tenho que economizar, sei lá, o dia de amanhã. Quantos estão me entendendo? Você precisa vencer a mentalidade da orfandade para entrar na mentalidade de filho de Deus. Para quem é filho de Deus, nada falta para você. Para quem é filho de Deus, nada falta para você. Quantos testemunhos eu recebo diariamente de pessoas falando isso? Pastor, quando o senhor liberou aquela palavra, ou quando o bispo, ou quando os pastores liberou aquela palavra, eu mergulhei naquela palavra e hoje eu não sei mais o que é ter escassez. Eu posso não ter hoje um recurso para comprar um carro zero, mas eu também não tenho, eu tenho recurso para não andar a pé. Quantos estão me entendendo? Essa que é a grande questão, é a mentalidade. E quando abrimos a nossa boca para falar de dinheiro, na verdade, nós estamos descrevendo a nossa percepção e paradigma sobre o mesmo. Perceba nas suas conversas de WhatsApp, de negócios, de mesas de negociações, perceba quais são as suas conversas em relação a dinheiro. Quando você cita esse termo, isso é uma autoanálise que você vai saber para você saber se você está na mentalidade de órfão ou na mentalidade de filho de Deus. Perceba-se quando as pessoas falam assim, fulano, vamos fazer aquela viagem final de ano, qual é a sua resposta? Quê? Bora, né? Bora viver! Bora viver! Perceba qual é a sua resposta em relação a assuntos de dinheiro, de finança. Porque a maioria das pessoas fala assim, não posso não, quem dera. Meu Deus, se eu pudesse, se meu dinheiro desse. A grande questão é essa, o que tem dentro de nós é refletido por aquilo que nós falamos. Então, se dentro de você está essa escassez de tipo assim, alguém, eu dei um exemplo, tá gente, pelo amor de Deus, dei um exemplo aqui, de viagem, por exemplo, mas se você na sua resposta falou assim, se eu pudesse, quem dera, o dinheiro para você ainda é um monte a ser vencido. O dinheiro para você ainda é um desafio de você alcançar ele. E quando você dá essa resposta, você está mostrando que a sua mentalidade de orfandade não te permite fazer uma viagem, não te permite ter recursos ou abençoar pessoas ou fazer qualquer outra coisa, porque você tem medo de faltar. E quando você tem medo de faltar, você não está na sua identidade como filho de Deus. Então, quando você tem essa mentalidade, você não sabe usufruir como devido os seus recursos. E quando eu não sei como usufruir dos meus recursos, eu não estou vivendo no propósito nas minhas finanças, mas eu estou vivendo na minha necessidade. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Eu preciso mudar essa mentalidade de entender que o recurso, ele está nas minhas mãos por um propósito, ele vai servir a um propósito, ele vai me servir também, porque o exemplo do cano, se você tem recurso, vai passar por você, mas ele tem um fim. E é isso que eu tenho que me basear
porque aí sim eu consigo então dominar aquilo que me dominava. Lembra quando Jesus cura um paralítico? Ele fala assim: pega a tua maca, vai para a tua família. Porque quando nós somos curados e libertos em Jesus, nós dominamos aquilo que nos dominava. Então, quando nós temos liberdade na vida financeira, nós agora dominamos sobre o dinheiro. Então, estamos aptos a sermos colocados em maiores quantidades. Quantos estão me entendendo? Já estou indo para o final. Nada. As nossas percepções e paradigmas sobre finanças são essencialmente as histórias que contamos ou que decidimos acreditar sobre o assunto. Quer ver um outro exemplo de mente de orfandade? Quando algum irmão seu, quando algum amigo seu chega e te conta uma bênção financeira. Pô, cara, quero compartilhar aqui com você, eu ganhei um carro zero. Aí você automaticamente ali, travou. Como que ele pode ganhar um carro zero e eu não ganho? Como que ele tem e eu não tenho? Isso é mente de orfandade. A mente de filhos de Deus é o quê? As tuas vitórias são as minhas vitórias. Vou glorificar porque que Deus está fazendo na tua vida. Porque se eu glorificar o que Deus está fazendo na sua vida, Ele vai fazer na minha. Porque a gratidão é a porta para Deus agir em você, irmão. Amém? Falei que ia terminar, ele veio mesmo. Você é Leozinho dos teclados. No decorrer de nossa vida, nós abraçamos falsas narrativas sobre dinheiro. Querendo ou não, isso gerou percepções a respeito de finanças dentro de nós, que talvez estão nos impedindo de ver realmente a realidade sobre o assunto. Essas falsas narrativas, elas são corrigidas no momento que nós abraçamos a verdade que Deus tem a respeito de finanças. Precisamos desaprender o que aprendemos sobre dinheiro, que não esteja na perspectiva correta. Por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, ela possui uma mentalidade de recursos limitados. É o que eu acabei de falar da mentalidade de orfandade. Pois ela começa a operar a partir dessa identidade de pobreza. Quantos aqui leram o livro A Pobreza das Nações? Só isso, gente, pelo amor de Deus. Isso faz parte então de você ler, que isso vai mudar a sua mentalidade. A pobreza das nações. Tem ali atrás. Então, quando você opera a partir dessa identidade, você vive com essa mentalidade de pobreza, de escassez. Eu não vou ter, não vai acontecer na minha vida. Não, eu não vou abrir essa empresa, porque para abrir essa empresa é um monte de juros, é um monte de coisas que tem que pagar, e eu não vou ter o que eu tenho hoje. Ontem eu conversava com o pastor Michael, ele está dando um passo grande de fé na empresa dele. Mas ele sabe quem tem crido. Eles sabem quem tem crido, então espere aí os próximos meses para você ouvir esse testemunho. Porque Deus, Ele faz assim quando você se move pela mentalidade de filho de Deus. Quando não tem caminho, Ele cria caminho. Quando não tem passagem, Ele cria passagem. Quando não tem nada para você andar, Ele te dá asas para que você voe. É assim que é aqueles que acreditam e depositam a sua confiança no Senhor. Falar sobre finanças, querido, é falar sobre identidade, sobre Deus. Se nós não passarmos por isso, nós não teremos recurso suficiente para colocarmos em nossas contas, em nossas casas, na vida das pessoas. Entenda uma coisa, as tuas finanças, elas acontecem na tua identidade com Deus. É quando você, como o Walt Disney, sonhava, projetava, imaginava, então ele criou a Disneylândia dentro dele. E ele pôde externalizar aquilo que estava dentro dele. Mas hoje, o que eu vejo? Pessoas que, pastor, minha vida financeira, e de fato ela fala do que o coração está cheio. Ou seja, dinheiro para ela, dentro dela, é a desgraça do mundo. Dinheiro dentro dela é um mal que ela não consegue se tirar desse lugar. Você precisa mudar a sua mentalidade em relação a isso dentro de você. Quando você muda isso dentro de você, fora de você vai acontecer, irmão. Fora de você as coisas vão ser dadas a você. Por quê? Porque dentro você já construiu. Você mudou os seus pensamentos a respeito disso.